tema glorioso, um tema maravilhoso, um tema que pode fazer um homem ou uma mulher, por mais errante que seja na vida, seja um morador do céu. Então o tema que vos trago hoje é arrependei-vos. Este é o tema da mensagem, arrependei-vos. Nós estaremos baseando-nos na palavra de Deus, narrada e escrita por Lucas, o terceiro evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 3, e o verso de número 8 a seguir. É um texto muito conhecido, que tem uma grande valia quando se trata do ensino sobre arrependimento e quando se trata da verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Vivemos um tempo de tanta mentira, de tanta falsidade, de tanta heresia, de tanta apostasia, que nos assusta. Então nós temos, com as armas da palavra de Deus, com os recursos que nós temos, todos eles, via internet, via livros que nós temos escrito, apostilhas que nós temos escrito, as pessoas que estão prontas a nos ouvirem, nós estamos prontos a falar. E não falamos qualquer coisa, falamos a palavra de Deus como ela é, viva, eficaz e verdadeira. Então, façamos a leitura da Escritura Sagrada, os irmãos que aqui estão, e também nossos irmãos que nos acompanham. Lucas capítulo 3, versículo 8 a seguir. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Verso 9 do capítulo 3 de Lucas. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e é lançada no fogo. Verso 10. E a multidão o interrogava, dizendo: que diremos, pois? Ou que faremos, pois? Uma pergunta. Eles perguntavam a João: que faremos, pois? Verso 11. E respondendo ele, João, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disse: mestre, que devemos fazer? Verso 13. E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Verso 15 do capítulo 3. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seu coração se dizia: porventura, será este o Cristo? Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, bendito seja Deus. Verso 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo do seu celeiro,
mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Verso 18: E assim, admoestando-vos muitas outras coisas, também anunciava ao povo. O que ele anunciava? Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João em um cárcere. Pois bem, o tema que é o desejo do nosso coração de falar nesse momento é exatamente a frase arrependei-vos. Para entendermos o contexto dessa história que estava acontecendo nos dias de João aqui, é impressionante como se assemelha aos dias atuais. É impressionante. Pois bem, Herodes já não era aquele que perseguiu a Jesus ou que tentou matar Jesus no seu nascimento. Se nós formos observar, vamos para o texto, no início do capítulo 3, vai dizer: e no ano 15 do império de Tibério César, o imperador agora já era Tibério César, e depois sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe da Itureia, e da província de Traconites, Lisânias, e tetrarca de Abilete. Verso 2, é importante saber isso. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Então, observa, vamos lá para o contexto. O contexto político estava uma desordem. O contexto político estava em enfrentamentos, guerras. Este homem que agora tinha assumido por 15 anos, que o texto diz, era um homem sanguinário, perseguidor. Matava ou mandou matar até os próprios da sua família. Que coisa terrível. Nós observamos que a política da época estava dilacerada, desnorteada. Enfrentamentos e confronto entre eles que trazia ao povo muita dor, muita angústia e muito sofrimento. Esse era o contexto político daquela época. Vamos para o contexto religioso, por isso que eu quis ler o verso 2. O texto explica piamente que existiam dois sumos sacerdotes. A ordenança de Deus, a ordenança levítica, qual era? Um sacerdote, um sumo sacerdote. Tinha dois. Escute bem, um fariseu e um saduceu. Confrontamento, enfrentamento de religião. Nunca um saduceu poderia ser sumo sacerdote, mas ele comprou esse direito a peso de ouro, porque a religião na época, o judaísmo na época, se tornou comércio. E esse negócio da fé era muito rendável. E isso é tão doloroso, a gente se assemelhar aos dias atuais, porque esse contexto que João vinha para pregar o arrependimento, parece ser, não sei se é uma forçação de barra da minha parte, mas parece se assemelhar muito com os dias que nós estamos vivendo no mundo. A política sempre em desacordo. Aqueles que eram para defender, atrocidam. Aqueles que eram para cuidar, desleixam. Aqueles que eram para abraçar, desprezam.
Politicamente falando, o período que nós estamos vivendo se assemelha exatamente ao período que João Batista entra para pregar arrependimento. O povo sofria, o povo era perseguido, o povo era atrocidado, o povo era humilhado, o povo era ofendido. O povo vivia triste. O conceito religioso não era diferente. Você já pensou o negócio? A ordem de Deus era um sumo sacerdote, pois eles tinham dois. O sumo sacerdote teria que ser da tribo de Levi. Pois bem, Anás era e Caifás, ele era genro. O que Caifás tinha a ver com a história? Ele não tinha condição nenhuma de estar onde estava. E ele era o sumo sacerdote, era o conselheiro, representando o povo, espiritualmente falando. Um homem que nem era para estar lá. Isso se assemelha muito aos dias atuais que nós estamos vivendo. Pessoas que estão pregando mentiras, heresias, falsidades. Leva o povo a uma apostasia, distancia o povo de Deus. Teologia da prosperidade, teologia do feijão ungido, teologia daquilo que alguém só pode ser reconhecido como uma pessoa abençoada se ele tiver bastante posses, bastante dinheiro no bolso. Essa teologia enfrentou ou confrontou as verdades inabaláveis da Escritura Sagrada. E o que mais me assusta é que os fariseus de hoje estão nos altares, aplaudindo essas atitudes. Aplaudindo, as pessoas brincando no meio do cristianismo, brincando nesse mercado rendável da fé, negociando a fé, colocando a igreja a prêmio com quem que a igreja estivesse sendo vendida. E isso trazendo um escândalo para essa atualidade, que talvez muitas pessoas seja um escândalo irreversível. Porque aquele que prega, aquele que clama a Deus verdadeiramente e prega a verdadeira palavra de Deus, muitas vezes é impedido de chegar ao coração de uma pessoa e colocar a semente do evangelho, a semente da verdade lá dentro, porque alguém colocou uma casca de mentira em volta daqueles corações, e eles são incapazes agora de receber o santo evangelho, porque receberam um evangelho mentiroso, falso, enganoso. Nos dias de João Batista não era diferente. Aquele povo já não acreditava quase mais nada, e quando acreditava em alguma coisa, a primeira coisa que diziam, eles acreditavam. Estavam sem rumos, perdidos para lá e para cá. E é nesse contexto que Deus levanta o servo de Deus, João Batista, para pregar. João Batista era um pregador estranho. A sua roupa era roupa simples, roupa de pele de animal. Então Deus levanta agora um homem estranho, diferente. Ele pregava em um lugar estranho, ele não pregava nas ruas, ou ele pregava em cima de um alpendre para chamar a atenção, não. Ele pregava retirado, nos matos. A comida dele era gafanhoto. Então, aí Deus pega um homem estranho, com uma vida aparentemente estranha, diferente de todos, ele vai pregar em um lugar estranho, mas uma mensagem confrontadora com tudo que aquele povo estava passando e vivendo. Hoje não é diferente. Quem prega a verdade da Escritura Sagrada é tido como estranho, é tido como uma pessoa totalmente ímpar da sociedade. Porque uma pessoa defende a verdade, uma pessoa defende a família, defende a Escritura Sagrada com unhas e dentes, essa pessoa é mal vista pelos olhos dos ímpios. Porque diz que essa pessoa é conservador demais.
Diz que essa pessoa é exigente demais. Diz que essa pessoa quer viver uma santidade que não se pode viver. Pois bem, nesse mesmo contexto histórico, João é uma voz que clama no deserto. O Senhor havia profetizado através de Isaías, dizendo que viria esta voz e que ele seria o que iria preparar o caminho para o Messias, para o Salvador. E João não poderia se acovardar daquela mensagem que Deus colocou na mão dele. Era um cumprimento da sua verdade, era um cumprimento da sua palavra, era um cumprimento das suas promessas. E Deus não poderia, de modo nenhum, voltar atrás da sua palavra. E João fora esse escolhido por Deus para anunciar essas verdades. E João começa a pregar. Qual era a pregação de João? A pregação de João não era uma pregação para levantar grandes multidões. Não era uma pregação para alimentar o ego das pessoas. Não era uma pregação para receber aplausos. Mas era uma pregação para aqueles que, ainda que poucos ouvissem e se arrependessem, fossem salvos da ira futura que haveria de vir. Esta é a santa mensagem do Evangelho. É a mensagem de arrependimento. É a mensagem da pessoa fazer um autoconfronto, se confrontar e dizer: olha, eu realmente tenho cometido delitos, eu tenho errado os alvos de Deus e agora eu quero acertar. Então vejamos o que a Escritura Sagrada diz. Óbvio, acabamos de dizer que aparentemente, politicamente falando, estava totalmente corrompida e destruída aquela época, aquela geração que João estava pregando. A fé estava praticamente destruída ou camuflada, porque os fariseus e os saduceus estavam na frente, comandando e ensinando heresias e mentindo. Aparentemente não tinha solução para aquela época. Aparentemente não tinha. Nos dias atuais, do mesmo jeito. Existem pessoas que dizem assim: eu estou desistindo de lutar pela causa do Evangelho, estou desistindo de lutar pela verdade, porque ninguém ouve. Não, continue falando a verdade. Continue defendendo a verdade. Continue conclamando, proclamando a justiça de Deus. Aquele quadro que parecia que nunca poderia ser mudado lá nos dias de João, aquele quadro foi mudado. E eu vou mostrar na Escritura Sagrada. E o quadro hoje também pode ser mudado. Deus faz a parte dele. Qual é a parte de quem quer que esse quadro mude? Arrepender-se. João estava pregando dizendo assim: ainda que tudo isso esteja acontecendo, mas existe uma salvação para todos vocês. A salvação era: arrependei-vos e seja batizado. Qual é a mensagem que nós também hoje temos que pregar? Em meio a um país que as autoridades cada dia mais se corrompem e são corrompidas, em um tempo em que os grandes religiosos, líderes de igreja, negociaram a sua fé por causa de dinheiro no bolso. O coração foi esvaziado de Deus e encheu-se de posses. O dinheiro é bom no bolso e não no coração, mas puseram no coração o dinheiro, e o dinheiro é que comanda. Então, para levantar multidões de pessoas, não se prega arrependimento, não se prega a mensagem da cruz, não se prega a santa mensagem do Evangelho. Distorceram a verdade, mas acontece que no memorial de Deus nunca é distorcida a verdade. Deus continua aplanado. É os seres humanos que ficam alternando e usam ainda como argumento as vicissitudes da vida. Usam ainda como argumento os altos e baixos que a circunstância da vida causa. Então vamos para o texto. Que mensagem João estava proposto
a pregar para aqueles homens e mulheres? A mensagem que João estava posto a pregar era esta: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque Deus pode das pedras suscitar ou fazer viver filhos de Abraão. João estava pregando dizendo: arrependei-vos, produzi em vós frutos dignos de arrependimento. Ainda havia uma solução para aquela geração. Hoje a mensagem, a palavra de Deus não mudou, é a mesma. Ainda há solução para esta era que nós estamos vivendo. Que solução é essa? Se arrepender, colocar Deus no centro da vida, Deus no centro da causa. Se houver este arrependimento, Deus certamente tirará a sua mão, que está permitindo, a sua mão permissiva de dor e de atrocidades que está acontecendo. E Deus estenderá a sua mão abençoadora. Porque o que Deus está fazendo é chamar homens e mulheres de toda raça, tribo e nação para arrependimento. Na Europa vivemos um tempo que dizem que é pós-cristianismo. Já passou o cristianismo, já ficou para trás, é pós. É uma nova era, um novo pensamento, um novo conceito. As Américas que importaram ou exportaram pregadores para o mundo inteiro, hoje caíram em heresias, em apostasias dolorosas, angustiantes, até frívolos. E o Brasil, que é o maior país cristão do mundo, está encaminhando para o mesmo caminho. Porque os homens que estão sentados nos altares se tornaram fariseus e saduceus. Homens que negociaram a fé, negociaram princípios, negociaram as verdades. E camuflam. E quando alguém vai questioná-los, eles usam esses termos que usavam no tempo de João. Lá eles diziam: ai, mas nós somos filhos de Abraão. Hoje, quando você vai repreender alguém, mostrar na Escritura Sagrada, a pessoa: ai, mas eu sou filho de Deus. Sim, João estava dizendo: mas se Deus quiser, Ele faz das pedras seus filhos, se for a vontade de Deus. Mas a questão não é essa. A questão é ter o nome escrito no livro da vida, é obedecer a Deus para receber de Deus a justiça eterna. O mesmo Deus que é grandioso em misericórdia é o mesmo Deus que é grandioso e poderoso em justiça. Ele julgará com justiça e com verdade. Então João estava com esta mensagem, usando parte dessas palavras que estou dizendo esta noite. João pregava desse jeito. Agora, não convenceu todos, mas muitos foram convencidos. Muitos foram convencidos. Então vejamos o que o texto diz. Observe bem. João estava dizendo, no verso de número 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso aqui é muito importante a gente saber o que significa isso. A mensagem do Evangelho chama pessoas para se arrependerem e viverem este arrependimento. Não é para a pessoa se arrepender hoje, aí erra de novo, amanhã se arrepende de novo, depois de amanhã se arrepende de novo, e fica simultaneamente cometendo os mesmos erros, mesmas falhas, os mesmos delitos, para se arrepender, e dizendo: eu estou me arrependendo. Não. O que João está dizendo é o seguinte: é que a pessoa é chamada para o arrependimento, e a pessoa agora viver uma vida de quem se arrepende dos seus erros.
não voltar a cometê-los, mas enojar-se dele. Eu vejo muito aí, e eu já digo à pessoa, eu não sou adivinho, não é Deus que me revelou, assim, espiritualmente falando, mas Deus me revelou por meio da sua palavra. Eu vejo pessoas, por exemplo, que estavam no mundo, viviam uma vida promíscua no mundo, aí diz que vem para a igreja. Quando vem para a igreja, o que essa pessoa conta com orgulho é aquilo que fez no mundo. Nunca saiu do mundo, nunca saiu. E você pode ficar observando que rapidamente essa pessoa volta a praticar as mesmas obras, porque o coração nunca se esvaziou daquilo, nunca houve um arrependimento verdadeiro e perspicaz, nunca houve. Essa pessoa queria convencer os outros de que ele se arrependeu, quando a pessoa tem que se convencer que está arrependido com obras e atitudes. E aquele povo recebe esta mensagem e sabe o que eles fazem? Coisa gloriosa. Havia solução para aquele povo? Há solução hoje. Por mais que um homem ou mulher tenha caído, por mais que as nossas lideranças de muitas igrejas tenham caído, por mais que muitos líderes espirituais tenham se apostatado, tenham se tornado fariseus e saduceus, por mais que isso tenha acontecido, ainda há solução. Que solução é? Arrepender-nos. Vamos para o texto. Vejamos então no verso 10. Eles ouviram esse discurso, eles ouviram essa pregação de João. E o que eles fizeram? Verso 10. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Era isso que precisava. Uma pessoa que se arrepende, ele diz: tá bom, eu confesso, eu errei, eu falhei, eu betubiei, eu errei o alvo de Deus. Mas e agora? O que resta para mim? Eles estavam dizendo para João, o que você está dizendo é verdade. Nós caímos e não tínhamos percebido que estávamos no pó. As nossas vestes estavam sujas e nós tínhamos ela por limpa. O nosso palavreado é errôneo. E nós não tínhamos a sensibilidade de entender isso. E João então começa a explicar. Aquele homem que chamou para arrependimento, agora ele faz a função de pai, a função de pastor, a função de orientador. E ele começa a orientar aquele povo. Agora é importante a gente saber que são 3 grupos aqui de pessoas. Primeiro grupo, verso 11. E respondendo lhe disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Ele estava dizendo ao povo: olha, proceda com amor. O que você quer de Deus, você faça pelo seu próximo. Você quer bênção de Deus? Então, se você tem condição, abençoe o teu próximo. Você quer de Deus perdão, assim como você quer o perdão de Deus, perdoe aqueles que te têm ofendido. João estava dizendo: olha, um dos princípios básicos de arrependimento é você entender que do jeito que você depende de Deus, as pessoas que estão próximas de você também dependem de você, de uma atitude de caridade, de uma atitude de amor, de uma atitude de proximidade, de uma intimidade maior, para passar as dificuldades da vida. Era isso que João estava aconselhando no conceito geral. Agora verso 12, quem chega diante dele, leiamos. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Os publicanos eram homens, cobradores de impostos, homens que tinham se levantado, eram judeus, e corria no sangue dele o mesmo sangue de Abraão, Isaac e Jacó. E eles estavam sendo instrumentalizados pelos romanos para usurpar o povo, para degredir o povo, para encantoar o povo, para tirar deles o que eles não tinham. Era isso.
E o conselho de João para os publicanos, qual era? Verso 13. Será que poderia haver solução? Ou os publicanos já estavam totalmente condenados? Obviamente que não. Olha o que o texto diz, verso 13. E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Não era para eles usurpar mais o povo, não era mais para eles usurpar do cargo que eles tinham. Eram para eles ser honestos, já que eles estavam dizendo: olha, tudo bem, nós nos arrependemos. O que nós temos que fazer? João estava dizendo o quê? Mude de vida. Mude. Se o rumo teu era tapear as pessoas, era passar as pessoas para trás, se o rumo teu era usurpar as pessoas, ó publicano, agora é o seguinte: vocês só façam o que lhe é ordenado. Vocês trabalham a serviço de Roma, só faça aquilo que lhe é ordenado. Não usurpe as pessoas, não aniquile as pessoas para tirar tudo que elas têm. Bendito seja Deus. Nos dias atuais não é diferente. Nós somos extorquidos a todo instante, a todo momento. As pessoas pregam a santidade que não existe no meio desta geração. As pessoas só querem burlar as leis, só querem usurpar as pessoas, só usam de negociatas, sejam das justiças maiores às justiças menores, seja dos grandes homens poderosos e famosos até os mais humildes. O desejo que está no coração é em passar as pessoas para trás, e Deus está falando nesta noite: arrependei-vos, venham para o arrependimento. Então vejamos verso 14. E uns soldados também interrogaram João, dizendo: e nós, o que faremos? E ele, João, disse: a ninguém trate mal, nem defraude, e contentai-vos com o vosso soldo. Você é soldado? Se contenta por ser soldado. Não usurpe as pessoas, não passe as pessoas para trás, não use o cargo e a farda para aniquilar os mais fracos. Talvez você que esteja aí ouvindo, talvez dê um sorriso nesse momento e diga: olha, eu vejo muitas autoridades fazer isso, usar a sua farda, a sua posição, para usurpar os mais fracos e os mais humildes. E o Senhor Deus fala pela sua palavra que se não haver arrependimento, lá nos últimos versículos que nós lemos, vai queimar eternamente no fogo do inferno. E sabe do maior problema? O maior problema é que você está ouvindo um servo de Deus pregar. Deus não te tem por inocente. Não adianta chegar diante dele e dizer assim: ah, eu sou filho de Abraão, ah, eu sou filho de Deus. A palavra que o hipócrita vai ouvir diante de Jesus no dia do juízo é: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Porque quando se arrepender de alguma coisa era para usurpar lá na frente. O verdadeiro arrependimento é mudança plena e eficaz de vida. As atitudes são diferentes, os ambientes são diferentes, o modo de tratar as pessoas são diferentes, o modo de cuidar das pessoas são diferentes, o modo de cuidar de si próprio diferente. Porque houve uma transformação da parte de Deus, uma transformação viva e eficaz. E João estava dizendo: contentai-vos com o vosso soldo. Vocês são soldados. O soldado foi levantado para defender o povo, então defenda. E nós estamos vivendo nesta geração igualzinho à geração de João. Pessoas usando as suas fardas para fazer horrendas coisas com pessoas por mais humildes que são. A lei que era para ser igual para ricos e pobres, grandes e pequenos, feios e bonitos, estudiosos, poliglotas ou analfabetos. Essa lei age diferente. Age com veemência com aquele que é fraco e pequeno. E age com flexibilidade para aquele que tem posses. E o seu Deus está me usando nesta noite para dizer:
Há um jeito de dar um basta nisso, com arrependimento. Homens e mulheres de todas as tribos, raças e nações, com os seus corações voluntariosos diante de Deus e dizendo assim: Senhor, nós erramos sim, falhamos sim, betubiamos sim, negociamos princípios sim, mas agora nós queremos ter uma mudança de vida. Ainda há solução. Talvez muitos dos que estão ouvindo e os irmãos aqui digam: pastor, mas para que pregar esta mensagem? Nós sabemos que ninguém se arrepende. Se um se arrepender, eu já estou muito contente. Os céus farão festa, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando uma alma se converte ou se vem para o santo evangelho de Cristo Jesus. É mais um morador do céu. E aqueles que têm um coração duro, que diz: dura esta palavra, eu não posso guardar para mim, você infelizmente é mais um habitante do inferno, aonde o fogo queima eternamente e nunca se apaga. Pastor, essa seria uma mensagem para chamar as pessoas para uma live? Eu não sei dizer. Eu sei dizer que João não se importava com isso, e eu também não. João se importava em pregar a verdade. Ele sabia do chamado que ele tinha para com Deus. Também sei do chamado que tem para com Deus. Não poderei dormir, colocar a cabeça no meu travesseiro, sabendo que preguei uma mensagem que não foi de Deus, foi minha. Prefiro falar o que é de Deus. Estamos encaminhando para o final. Então vejamos verso 15. Diz assim aqui: estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, eles se perguntavam: será que é ele o Cristo? Este homem tem uma mensagem gloriosa, tem uma mensagem poderosa, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de vida eterna. Será que ele é o Cristo? Era agora a hora de João se encher, né? Agora era a hora de João ficar todo inchado, né? E dizer: olha, estou me comparando com o Filho de Deus. De modo nenhum. Porque verdadeiro homem, verdadeira mulher de Deus não aceita a glória terrena. Ele sabe muito bem que a glória dele está reservada no céu. Sabe muito bem que aqui na terra, a condição maior que um homem pode chegar diante de Deus é a condição de servo. E esse homem e essa mulher que sabe muito bem que a sua posição maior diante de Deus é a condição de servo, quando ele vai falar com Deus, ele não encantua Deus e diz: o senhor tem que fazer, não. Ele se prostra diante de Deus, coloca seu rosto em terra e diz: Senhor, a tua misericórdia, Senhor, se o Senhor usar ela comigo, Senhor, isso me basta, porque a tua misericórdia vai me levar muito além da onde eu poderei ir com as forças da minha própria perna. E João tinha ciência disso. Tinha ciência que ele estava pregando a verdade, não de João, mas a verdade de Deus. E João era apenas o instrumento. Então vejamos verso 16. Olha ainda isso, verso 16. Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bendito seja Deus. É desse assunto que nós estamos falando. É desse Jesus que nós estamos falando. É daquele que transformou água em vinho. Aquele que fez, sim, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir, cego ver, morto ressuscitar. Mas isso, perto do seu maior milagre, não é nada. O maior milagre dele é pegar um homem e uma mulher, por mais fraco, medíocre, pecador, por mais arruinado que esteja em todas as áreas, ele é capaz de transformar esta pessoa em um servo, em um instrumento, em um filho, em um morador das eternidades gloriosas com Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Um recado aos políticos que se corromperam, um recado às autoridades que têm se corrompido,
um recado aos líderes espirituais dessa nação que tem se corrompido, um recado a você que está me ouvindo, que porventura tenha se corrompido. Ainda há tempo. A mensagem que Deus fala conosco nesta noite é: arrependei-vos, muda de vida e Deus muda a tua história. Volta a andar segundo os preceitos de Deus, e Deus fará com que os preceitos dele sejam honrados na sua vida. Você que tem usurpado as pessoas, não precisa usurpar. Deus vai te tornar próspero. Se você for fiel a Deus, Deus será fiel ao propósito do teu coração. Tudo as pessoas querem tirar vantagens. E a palavra de Deus diz que não é assim. Nós temos que tratar o nosso semelhante como nós gostamos de ser tratado por Deus. Porque se Deus julgar a nossa causa, pela nossa fraqueza, pela nossa insignificância, pela nossa pequenez, ai de nós. Mas Deus nos trata de um modo igual, de um modo plano, de um modo eficaz, de um modo que Ele demonstre para conosco que Ele nos ajuda, nos apoia, nos guarda, nos capacita, porque nós precisamos, não é porque nós merecemos. E nós buscamos muitas vezes, para a gente poder falar, fazer menção, ou executar alguma coisa a outra pessoa, nós vamos pelo merecimento, não vamos pela precisão. E nesses dias nós precisamos entender que alguém que tem frutos dignos de arrependimento procede segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade humana da carne. Bendito seja Deus. E João estava dizendo: eu não sou ninguém, eu só sou um instrumento. Mas você quer ser abençoado verdadeiramente, é se você se arrepender e vir a Ele, a Jesus. Hoje eu repito as palavras de João: eu não sou nada, nós não somos nada, somos apenas um instrumento na mão de Deus. Mas você quer ver Deus fazer coisa grandiosa na sua vida? Se arrepende e se prostra diante dos pés de Jesus, para ver tudo que Jesus é capaz de fazer na tua vida. Seja no lar, na casa, na família, na vida financeira, conjugal, pessoal, profissional e espiritual. Pastor, na vida política também. Seja honesto, seja digno, seja homem, e Deus honrará os seus preceitos no teu coração. Então vejamos o que a Bíblia diz. Verso 17. Agora João está dizendo o que esse Jesus faz. Ele tem a pá na sua mão, e ele limpará a eira, e ajuntará o trigo. Ele vai tirar tudo que está no meio do trigo de sujeira, e vai deixar o trigo e levar para o seu celeiro. E o que ele vai fazer com a palha? Vai queimar em um lugar que o fogo nunca apaga. Talvez você esteja dizendo: e se eu não se arrepender? Vai queimar no inferno. Que palavra dura é essa, pastor? É a verdade. E se eu se arrepender? O Senhor Jesus vem, faz uma mudança drástica na sua vida, no sentido bom, reescreve a tua história, escreve o teu nome no livro da vida e te leva para a glória. Pastor, isso está nas minhas mãos, a decisão, está nas tuas mãos a decisão de obedecer ou não. Jesus já propiciou todos os pecados na cruz do Calvário, todos, de grandes, pequenos, homens, mulheres, crianças. Agora o problema não está pelo que Jesus fez, é pelo que você faz por Jesus. Crer, acreditar, confiar e se arrepender dos seus pecados. Bendito seja Deus. Isso tem nome: nascer de novo. Este é o Santo Evangelho. Então vejamos, verso 18. E assim, admoestando, ensinando muitas outras coisas, também anunciava a todo o povo. Sobraram 2 versículos do que nós lemos, e aqui eu quero também fazer um comentário. O verso seguinte fala que Herodes, verso 19, sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele,
por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. João foi ameaçado, mas não negociou sua fé. João foi ameaçado, mas não negociou seu ministério. João preferiu perder a sua cabeça em um prato do que perder a sua dignidade de servo de Deus. Tem pessoas nessa nação, e eu conheço alguns estão envolvidos na política, alguns não estão envolvidos dentro da política, mas se envolvem em política. Coloca a igreja no contexto geral em um enfrentamento político, politiza a religião cristã, aonde nunca foi ordenado por Deus de fazer. E isto leva a igreja para uma consequência. Essas pessoas serão julgadas por Deus. Negociaram a sua fé, negociaram os seus princípios. Não enfrentaram com a verdade, enfrentaram com as suas próprias ferramentas, não com as ferramentas de Deus. Defendem o que é errado para ter benefícios próprios. João não era assim. João era diferente. Herodes tinha errado, era um homem poderoso. Era um homem que causava medo. Era um homem que matava e atrocidade sem pensar. Mas João Batista não negociou seu princípio. João poderia pôr a peso de balança, perder a vida, perder a cabeça ou perder a dignidade de servo de Deus. Essa balança pesou para o lado mais forte, o lado da eternidade. E muitas pessoas hoje, nessa atualidade que nós estamos, pendem a balança daquilo que é bom para ele receber aplauso e posições desta vida. E está o peso. Olha, se eu defender a fé cristã como ela é, eu não vou receber aplauso. Multidões não vão me seguir. As pessoas não vão me ter por querido. Por isso negocio o princípio sabendo da verdade. Mas não seja você, não seja os irmãos, não seja eu uma vítima dessa ignorância. Não ignorância por não saber, mas ignorância por não se arrepender. Não sejamos nós vítimas da carne, mas sejamos nós frutíferos em espírito, de reconhecer ainda que o corpo possa tombar por causa da minha atitude fiel a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que na eternidade eu receberei em dobro tudo aquilo que eu fizer para Ele aqui. João não negociou o princípio, pregou a verdade. Herodes, com permissão de Deus, fez com que ele fosse uma vítima. Mas há tantos anos depois, há 2000 anos depois, nós ainda pregamos as verdades de Deus por meio deste pregador chamado João Batista. Um homem que não negociou a fé, que não negociou princípios, que não colocou a prêmio o seu ministério. E quando ameaçado, em vez de desistir, de virar as costas, enfrentou. E ele aponta o dedo a Herodes e diz assim: o que você faz está errado. Você roubou a esposa do seu irmão e sua sobrinha. E você está em pecado ao deitar-se com ela. E você vai receber de Deus, a justiça de Deus em forma de fogo ardente, queimando eternamente, quando Deus vier julgar os seus delitos. Engraçado é que nós vimos aí no texto, saduceus perguntaram a ele: eu recebo a tua palavra, eu me arrependo, o que eu tenho que fazer agora? Fariseus, pessoas, policiais, perguntando a ele: será que não haveria da parte de Deus também para Herodes arrependimento? Haveria. João aponta o dedo e mostra os delitos dele. Era a hora de Herodes dizer: verdadeiramente, João, eu estou errado, eu tenho falhado, eu tenho betubiado. E João, o que eu devo fazer? Como João foi perguntado por 3 segmentos, Herodes podia perguntar: o que eu devo fazer?
eu quero também me arrepender. Mas Herodes o que faz? Melhor sacrificar ou matar, atrocidar aquele que estava pregando a verdade, do que se arrepender. O fim de Herodes foi triste. O fim daqueles que não se voltam ao arrependimento diante de Deus é triste. Homens e mulheres de toda raça, tribo e nações, que resolvem viver a promiscuidade moral, pessoal, política, em todas as áreas. O Senhor Deus há de julgar um dia, nada passará em branco, nada passará despercebido diante dele. Que haja Deus com misericórdia no momento de julgar esta geração que nós estamos inseridos. Mas, queridos irmãos, querida Igreja de Cristo Jesus, queridos ouvintes, há solução para todos nós. Se nós nos arrependermos e nos voltarmos a Deus, Deus se voltará a nós e fará grandes coisas na nossa vida. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se voltar e se arrepender dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei do céu, dizia Deus, e sararei a terra. E sararei a terra. A palavra que Deus falou conosco nessa noite. Arrependei-vos. E Deus mudará o quadro de toda a sua vida. Deus os abençoe. Querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu suplico a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia. Nos dê graça, Senhor, para levarmos adiante aquilo que de Ti recebemos. Nos dê sabedoria, Senhor, para aprendermos de Ti e aplicar na nossa vida. Nos dê humildade, Senhor, para reconhecermos, Senhor, que precisamos nos arrepender todo dia, Senhor, e haver uma mudança de vida plena, eficaz, verdadeira, Senhor meu Deus, sem mancha e sem mácula, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a levar adiante essa mensagem. Ajuda nossos ouvintes, Senhor, a aplicar na sua vida, Senhor, aquilo que estão ouvindo de Ti. Nos ajuda, Senhor, a continuar, Senhor, meu Deus, nesta caminhada de peregrinação nesta terra, para que sejamos, Senhor, vitoriosos, Senhor, naquilo que foi posto nas nossas mãos. Nos capacita, Senhor, como pregoeiro, como servo. Nos capacita, Senhor, meu Deus, como filho. Nos capacita, Senhor. Nos ajuda, nos ensina e nos orienta, Senhor, para que possamos, Senhor, ao falar aquilo que é propício da Tua vontade, ao executar aquilo que é propício do desejo do Teu coração, e ao repreender, Senhor, meu Deus, que haja, Senhor, contribuimento de coração daqueles que nos ouvem. Senhor, o desejo desta noite é que o Senhor nos dê paz, nos dê alegria, nos dê, Senhor, da Tua virtude, e nos faça, Senhor, meu Deus, ser fortes, Senhor, e verdadeiros, Senhor, no propósito que temos de Te servir e Te adorar. Este é o pedido que eu lhe faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com toda a santa e amada igreja. Os irmãos confirmam dizendo amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus os abençoe, queridos e amados irmãos, em nome de Cristo Jesus.